ברוך אדוני המבורא לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחל בנו מכל המין ונתן לנו את תורתו. Shabbat Shalom para todos. A Parashá dessa semana, a Parashá de número 25. O nome da Parashá é Tzav, como já foi falado. Essa Parashá, a tradução é dê esta ordem ou ordene. Para você que gosta de estudar, eu trouxe algumas revelações interessantes. Eu gosto muito de trabalhar com a parte numérica, com a parte de numerologia da Torá. E eu peço a Hashem que te dê discernimento e entendimento de tudo que você vai ouvir. Nós vamos abordar o livro de Bereshit, que é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 2. Mas vamos passar também por Vaikra, que é o livro que está a Parashá, que é Levíticos. E vamos também fazer uma abordagem pequena, uma citação em Matitiahu 24:30. Eu fiz um estudo com muitos números, então há necessidade que você esteja ligado aí, conectado, senão você não vai compreender. Precisa usar muito o seu racional junto com o seu espiritual. Vamos em frente, para que você venha tirar o maior proveito possível. Vaikra, capítulo 8, já estamos no capítulo 8, é o último capítulo dessa Parashá. E olha como ela esconde, como tem segredos nela, lindos. Abre a sua palavra aí, a sua Torá, lá em Levíticos 8:33. Vaikra 8:33. Observe bem o que está escrito. Não saiam da entrada da tenda do encontro por 7 dias, até que os dias de sua consagração tenham passado, pois Adonai os consagrará por 7 dias. Se você voltar um pouquinho aí, na tela de abertura, eu coloquei um subtítulo, o nome do estudo dessa tarde, 7. Porque lá em capítulo 8 de Vaikra, no versículo 33, o Senhor dá uma dica aqui interessante, que contém segredos aqui. Ele disse: não saia da entrada da tenda do encontro por 7 dias, até que os dias da sua consagração tenham passado, pois Adonai os consagrará por 7 dias. O versículo 34, que é a sequência deste capítulo 8, diz: ele ordenou que se fizesse tudo o que aconteceu hoje, a fim de fazer expiação por vocês. Já no 35 está relatado: permaneçam à entrada da tenda do encontro, dia e noite. Ele frisa o versículo 33, dia e noite, por 7 dias, obedecendo assim as ordens de Adonai, para que não morram. Olha que interessante. Ele destaca que quer que eles se congreguem, que eles se reúnam, que eles estejam de plantão, acordados, consagrando as suas vidas
por 7 dias na entrada da tenda, lugar santo. Para estar nesse lugar, havia necessidade de estar em santidade. Então o Senhor aqui ele já nos arremete à seguinte ideia: esses 7 dias, dia e noite, ou seja, não desviem os vossos pensamentos, não desviem o vosso foco, não desviem o vosso alvo. Por dia e noite, por 7 dias, obedecendo assim as ordens, ou as leis, as normas, os estatutos de Adonai, porque você obedecendo, para que não morram. Olha como a Bíblia é linda. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. E se aqui está dizendo que se por 7 dias eles ficarem na porta da tenda, da entrada da tenda do encontro, ficarão observando os mandamentos, ficarão mantendo a santidade. Mantendo a santidade é o inverso de cometer pecado. Se cometer pecado leva à morte, ele está dizendo aqui, permaneçam à entrada do encontro dia e noite. Ou seja, não se descuidem, não percam o foco da sua santidade, para que não morram, ou seja, não desobedeça, não caia em pecado, não se desviem, para que vocês não morram. Agora, tudo tem um segredo. Justamente no livro de Vaikra, no capítulo 8, no penúltimo versículo, para fechar essa paraxá, o Senhor diz: permaneçam à entrada da tenda por 7 dias, noite e dia e noite, obedecendo assim as ordens de Hashem, de Adonai. Vamos ver o que exatamente, quais os segredos que estão por detrás dessas explicações, desse pedido de Hashem. Quando ele enfatizou, ele podia ter dito 3 noites, ele poderia ter pedido 15 noites, 25, 30, ele poderia ter pedido qualquer quantidade de dias ou de noites, mas o Senhor foi focado, ele teve uma exatidão, ele disse 7 dias. Olha só, lá em Bereshit, no capítulo 2, versículo 2, olha o que está escrito: no 7º dia, Adonai terminou a obra que ele fez. Logo lá no livro de Bereshit, logo no começo da criação, logo no capítulo 2, o Senhor já enfatiza o 7. Agora eu gostaria que vocês entendessem um pouquinho a importância do 7. Se eu fosse listar nas Escrituras tudo que é referente a 7, eu acredito que eu gastaria 2, 3 transparências dessas, ficaria até muito cansativo. Então eu fiz uma análise superficial, recolhi alguns dados para você ver a importância do 7 e por que ele está tão enfatizado no finalzinho de Levíticos capítulo 8. Por que Deus deu essa ênfase em cima do 7? Dos 7 dias, 7 noites. O 7 tem tanta importância que essa lista que eu estou colocando aí para você ver agora, o casamento judaico, ele tem 7 dias. 7 dias de festa, 7 dias de celebração. E tem um detalhe que às vezes passa desapercebido por você, por mim, por nós. A igreja, ela irá se casar com o Mashiach. Nós teremos uma celebração. O contrato de casamento já foi redigido, que são as Escrituras. Por isso tem 2 alianças que formam o casamento, 2 alianças, uma para o noivo e uma para a noiva. É a simbologia das 2 alianças. O casamento judaico dura 7 dias, então automaticamente as bodas do cordeiro
também durarão 7 dias. Será uma festa no dia da volta de Yeshua por 7 dias. Mas a festa de Pêssar, que é uma das festas mais importantes, é a saída do cativeiro do Egito. É a saída do povo que ficou cativo no Egito por 400 anos. A festa de Pêssar tem a duração de 7 dias. A festa de Sukkot, também chamada de tabernáculos, também dura 7 dias. Mas o ano Shemitah, o ano em que o Senhor instituiu lá no livro de Shemot, capítulo 21, versículo 2, que é um ano profético, um ano de restituição, é o 7º ano da contagem judaica. Mas a volta de Yeshua está profetizada, prometida pelo Eterno para o 7º milênio. Também está aí o 7. O número de Deus, o número de Hashem é 7. Os atributos de Deus são 7. Os selos apocalípticos são 7. Os anjos do juízo do Apocalipse são 7. Os shofarotes que serão tocados no juízo também são 7. Os animais puros que entraram na arca são 7 pares. E depois de entrarem na arca e lacrarem a porta, o Eterno fez com que eles ficassem lá dentro aguardando a chuva por 7 dias. Então o 7, ele é tremendo. A simbologia do 7 é de um valor profético incalculável. Se nós temos tantos detalhes que envolvem o número 7, por que Hashem, por que o Eterno de Israel usa o último capítulo da porção Tzav, que é a porção de número 25, por que ele usa os últimos versículos para enfatizar tanto o 7? Agora dá uma olhadinha, antes de nós desvendarmos esse mistério, eu gostaria que você observasse a próxima imagem. Os atributos divinos, que são 7 sefirot, são 7 emanações divinas. Agora, o Eterno tem essas 7 emanações. Mas quando você sai do ventre da tua mãe, acontece um milagre, que é a ligação que você tem com os céus, que é chamado o sopro, o Ruach Kadosh, o sopro do santo, o Ruach HaKadosh. Ele sopra em suas narinas o fôlego de vida. Quando este sopro entra em nossas narinas, nós recebemos aqui o Ruach, que foi traduzido pelos tradutores da Bíblia, que eu não sou muito favorável a certas traduções, mas foi traduzido como Espírito. Então, nós não temos um Espírito, nós temos um Ruach. A palavra Ruach, a tradução do hebraico significa sopro, vento. Nós recebemos um sopro, que é uma partícula do Eterno. E nesse sopro, veio junto com esse sopro, quando inflou, encheu os nossos pulmões, as 7 sefirotes também entraram dentro de nós. E as sefirotes são as seguintes, as 7. É o amor, a moderação, a harmonia, a ambição, é o desejo de você levantar, trabalhar, ambição nesse sentido, que senão alguém vai falar, puxa vida, ambição não é pecado, a ambição não tem esse lado negativo. Não, a ambição é o desejo de crescer, ter sonhos, alcançar objetivos. Se você não tiver essa ambição, se você não tiver esse dom do Ruach, você não tem ânimo para levantar da cama. Não tem por que sair de casa. Então vem lá o amor, a moderação, a harmonia, a ambição, a devoção, a conexão e a receptividade. Se você está dentro desses 7 parâmetros, significa que as sefirotes de Hashem estão dentro de você. Mas se você vive ao contrário dessas sefirotes, no lugar de amor você tem ódio,
No lugar da moderação, você é um extrapolado. No lugar da harmonia, você é totalmente distorcido. No lugar da ambição, você é totalmente apagado, desconectado. No lugar da devoção, você simplesmente é um ateu, um ateísta, não crê em nada do que vê, o que sente. No lugar da conexão, você está totalmente morto na sua fé. E no lugar da receptividade, você não tem nenhuma harmonia com o teu próximo, nem com o teu Deus. Caso você se encontre no lado oposto das 7 sefirotes, está totalmente fora dos atributos divinos. São 7 preceitos importantíssimos. Então, parte dos 7, você já está entendendo aqui. Mas vamos um pouquinho mais adiante. Vamos entender aí o porquê. Vamos entender o porquê que o Senhor está terminando o Vaikra falando do 7. Olha aí. Você está visualizando aí agora. O número do homem é 6. Ele foi criado no 6º dia. E lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 18, diz que o homem, quando governar a terra, o anti-Mashiach, o anti-Torá, as pessoas receberão um número, que está dizendo lá um controle humano. Em Apocalipse está escrito o seguinte, no versículo 18, e o número é 666. Ali não está falando de divindades, ali não está falando de espíritos, ali não está dizendo, não está se referindo a divindades pagãs, ali está se referindo a homem, 3 vezes o 6, o falso profeta, o anticristo e a besta, são 3 homens, 3, 6, 6, 6, 6. O número de Deus, do eterno, do Criador, é o número 7, que se arremete à perfeição, é o perfeito. O homem sendo 6, antes do perfeito, ele é imperfeito. Mas o número de Yeshua é o 8, que remete à eternidade. Agora, olha que interessante. Para você que nunca viu um estudo desse nível, o ano judaico que nós estamos é o ano 5780, que está referindo-se no ano 2020 da nossa era. No tempo de Neemias, 200 anos da reconstrução dos muros de Jerusalém, enquanto eles estavam construindo os muros, lapidando as pedras, diz as escrituras que em uma mão eles estavam com a ferramenta trabalhando e na outra mão eles portavam a espada. Uma forma de dizer que mesmo os que estavam na labuta, mesmo os que estavam trabalhando, mesmo os que estavam lapidando pedras, ficavam o tempo todo sobre alerta, porque Jerusalém podia ser invadida a qualquer momento. Esse tempo de reconstrução dos muros da cidade santa, da Jerusalém, gastou-se 200 anos. E na contabilidade, esses 200 anos não foram somados. Foi uma paralisação no calendário. Mas nós tínhamos que somar eles agora, para você entender o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Se o ano é 5780 e nós temos 200 anos de paralisação do tempo de Neemias, nós temos que fazer a soma 5780 com mais 200. Teremos um resultado matemático de 5980. Talvez você não saiba, mas nós acabamos de ler ali atrás que o milênio do Mashiach, o milênio, o arrebatamento da igreja, será o 7º milênio. E uma curiosidade para você que não entende muito de virada de ano, de séculos, de milênios. O 7º milênio, ele começa nada mais, nada menos do que no ano 5999. Onde o senhor quer chegar com isso? Eu não estou aqui praticando uma heresia. Eu não estou aqui enfatizando que faltam 19 anos para o arrebatamento. Eu não estou aqui dizendo que essa soma, que essa matemática é perfeita.
Eu estou dando uma estimativa de segredos. Estou dando uma estimativa de proximidade. Pode ser com arrebatamento, pode ser hoje. A volta do Mashiach pode ser hoje. Os calendários podem estar errados, atrasados ou adiantados. Eu quero ser bem objetivo nessa explicação, porque as pessoas ouvem uma coisa e distorcem e dizem que você disse outra. Eu estou sendo objetivo e direto. Estou dizendo que, pela estimativa profética, Yeshua vem no milênio perfeito, que é o número 7. E o milênio perfeito começa por volta dos 5.999. Se nós fôssemos fazer uma matemática aqui e dizer para você, não, essa soma está com exatidão, isso aqui está exato. Se isso fosse possível eu te falar, eu diria para você que o arrebatamento visível, eu disse visível, eu estou vendo muita discussão no Facebook, estou vendo muita discussão no WhatsApp, muitas pessoas dizendo que a terra não vai ver a vinda do Mashiach, outros dizem que vai ver sim, que será visível. Eu acho que não entenderam as escrituras. Nós temos no livro de Matitiahu, capítulo 24, a partir do versículo 30, está dizendo lá que todo olho o verá. Todo olho, todas as nações da terra verão o Filho do Homem, Yeshua HaMashiach, vindo nas nuvens dos céus, com grande glória e poder. Todo olho o verá. Todas as nações, toda a humanidade, todos os povos o verão. Mas Rosh, não tem algo de errado aí não? Se a terra é uma circunferência e ele aparece em cima do Brasil, quem está no Japão vai ver como? Aí nós temos que perguntar para Hashem, que ele é o criador de todas as coisas, como ele vai fazer, se isso é tridimensional, se vai aparecer em todos os cantos ao mesmo tempo. Eu já não posso te explicar isso, é um mistério. Agora, se ele escreveu, uma coisa eu posso te garantir. Se está escrito, uma coisa eu posso te garantir. Se ele deixou profetizado, uma coisa eu posso te garantir. Vai acontecer. E todo olho verá. E a data deste advento maravilhoso, profético, é na virada do ano de 5.999. O sétimo significa santificação, significa perfeição. E Deus dá um exemplo. O que vai acontecer, já aconteceu. Quer ver que coisa interessante? No livro de Bereshit, capítulo 7, versículo 6, diz que Noa terminou a construção da arca. E o Senhor pede para ele embarcar e fechar a porta. Mas lá em Bereshit, em Gênesis 7, versículo 6, está escrito: Noa entra na arca com 600 anos. Quando Noa tinha 599 anos, faltava um para ele entrar no sétimo. A matemática é perfeita. O Senhor destruiu tudo no ano 600 da vida de Noa. Reconstruiu com 8 pessoas a bordo. Oiê, alguém está ligado? Dentro da arca haviam 8 pessoas. Na virada da idade de Noa, 600 anos, que arremete ao 7º milênio. Olha que coisa interessante. Se 5.999 é a virada, 6.000 é o 7º milênio. 6.000 arremete à idade de Noa, que entra na arca e com 8 ele começa a nova geração. É perfeito. Para você que não entendeu ainda, você vai entender agora. Olha lá. Eu disse que o livro de Vaikra, no capítulo 8,
onde está Parashat Tzav, lá no versículo 35, está terminando o livro assim: permaneçam à entrada da tenda do encontro, dia e noite. Eu vou traduzir para os nossos dias. Permaneçam na presença de Hashem, a porta da entrada da tenda do encontro. Permaneça em santidade, dia e noite, obedecendo às ordens, obedecendo à Torá, para que vocês não morram. Porque daqui 7 dias e 7 noites, ou seja, no 7º milênio, eu estou terminando Vaikra 8:35, 36, e quando eu entrar em Vaikra 9, versículo 1, começa assim o capítulo: no Shemini. Traduzindo, Shemini é o oitavo. Oitavo é o número de Yeshua. Oitavo é a quantidade de membros, a quantidade de pessoas que entraram na arca para o dilúvio. Oitavo significa uma nova geração. Oitavo significa eternidade com o Mashiach. Oitavo significa pós-arrebatamento, pós-casamento com o Mashiach. Então, a Parashá Tzav está conectada diretamente com a Parashá Shemini, que é o oitavo. Passa-se por 7. Vive-se os 7 dias e 7 noites. Mantém-se em santidade por 7 milênios. Porque no 8º milênio, as bênçãos e a vida eterna estará sobre vós, caso vocês permaneçam à porta da entrada da tenda, dia e noite. Baruch Hashem. É lindo? É lindo, é perfeito. O nosso eterno, ele é maravilhoso, ele é perfeito. Quando nós vemos isso, nós notamos quão precioso é, quão delicado, quão matemático é as instruções de Hashem por intermédio da sua Torá. Eu quero agradecer você que nos assistiu, nos acompanhou até aqui. Que as palavras que foram ministradas nessa tarde, que eu creio que é da parte de Hashem, o Todo-Poderoso, debaixo da bênção do seu Filho único, o Mashiach e Yeshua, o nosso noivo que nos aguarda para o dia da redenção. Eu peço ao Eterno, na sua infinita misericórdia, que guarde-nos, que guarde o teu povo, nesse momento em que estamos retidos em nossas casas, que estamos aguardando a passagem dessa tempestade, deste teste, dessa provação que veio sobre a humanidade, mas que as bênçãos do Senhor, a sua misericórdia, a sua bondade, nunca se aparte de vós. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém, amém, amém. Yevarecha Adonai veishmerecha. Yaev Adonai panamelecha viunecha. Issa Adonai, Adonai panavelecha veasem lecha. Shalom.